Tropinha, deixa eu passar a visão para vocês. A gente vai voltar agora para a penúltima mesa do dia. Que tristeza. Vocês estão tristes, gente, que tá acabando? Pô, tô vendo a cara de vocês aí. Gente, ó, vou chamar aqui essa tropinha para subir no palco. Essa mesa que vai falar sobre vários temas, tá ligado? Então eu vou falar o nome dessa tropinha, entendeu? E eu queria que vocês recebessem essas pessoas com uma salva de palmas, tá bom? Ó, o silêncio é uma prece. Nelson Mandela. Então como? Tem que ficar em silêncio, tropa, com todo respeito aí, já é? Ó, para esse próximo painel, eu queria que vocês recebessem com muito barulho, muito barulho, muito barulho. Ela que é professora, ela que é historiadora, ela que é doutora de arte, coloca doutora de arte, cara. Recebam com muito barulho, Carla Lopes. Ó, agora eu vou chamar ele. Ele que é gestor público, pesquisador do território inventivo, Antônio Matos. Cai pra cá, meu parceiro. Vou chamar ela que é historiadora, pesquisadora do território inventivo, cai pra cá, Ana Luísa Fernandes. Já embica ele. Já embica ela, no caso, que é educadora, geógrafa, pesquisadora do território inventivo, cai pra cá, Thaís Matos também. Já tá aqui quanto tempo, minha parceira? Ah, tá bom. Tudo certo, sem mistério, satisfação. Bate palma pra Thaís. Thaís vive, espero que ela esteja bem. Ó, não matei ninguém não, hein? Tô brincando, tô brincando. Ó, agora eu vou chamar, para mediar isso aqui, tropa, o arquiteto, urbanista, coordenador geral do território inventivo, cai pra cá, Luiz Paulo Ramos de Carvalho. Faz barulho pra ele aí. Sem palavras. Agora eu vou cair do lado de cá, vou ficar aqui na frente assistindo vocês. Tudo bem, meu parceiro? Quanto tempo, hein? É nóis. Gente, ó, boa mesa pra vocês. Falar sobre esse painel, mais uma vez, né, para trazer um pouco da cultura e desse debate sobre a pequena África. Então, abra seu coração e seus ouvidos, hein? Penúltima mesa. E marca a gente no Instagram, @Território Inventivo. Boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo bem? Muito obrigado. Meu nome é Luiz Paulo, né, sou coordenador geral do Território Inventivo Pequena África. E é um prazer estar aqui fazendo essa entrega com todo mundo envolvido, que se dedicou bastante até aqui, desde a concepção do projeto, através do Circo Crescer e Viver, junto com a Prefeitura do Rio, mas também do histórico, né, da plataforma Território Inventivo, que antes era Cidade Nova. E aí, a partir disso, surge esse interesse de fazer também o Território Inventivo Pequena África. Então eu pedi para o Luiz, da tecnologia, colocar diretamente no nosso site. A gente tinha feito uma grande apresentação, mas avaliando, a gente entendeu que também que trazer o site para visualizar aqui junto de todos vocês, manusear, é uma oportunidade incrível. A gente não pode se estender muito para não cortar muito tempo do último palestrante. Então, aqui estamos nesse time incrível. Bom, começando a apresentar só um pouco do projeto, da caminhada até aqui, a gente fez alguns meses de execução, de pesquisa, começou com o diagnóstico e o levantamento, do qual os pesquisadores foram contratados, juntos com a coordenação de pesquisa da Carla Lopes. Essa foi a primeira etapa do projeto, o levantamento, do qual geraram os 1.268 verbetes que deram origem a todo o conteúdo que a gente tem hoje. Para além disso, né, a gente tem esses 1.268 verbetes geram um painel de dados através das categorias pesquisadas, através dos bairros somados e levantados nesse contexto de Pequena África. Para além disso, também tem o acúmulo de temas pesquisados e indexadores temáticos. A gente tem o projeto e a entrega de realidade aumentada, que são as esculturas 3D. Então, a gente fez uma curadoria desses 1.268 verbetes, identificamos 16 personagens simbólicos, ícones do território, transformamos
nessa tecnologia, acreditando também que essa é uma ferramenta aliada para a educação. Então, a gente está transformando em kits escolares, junto com óculos de realidade virtual aumentada, para distribuir nas escolas. Aí a gente tem também na plataforma a construção de circuitos que especialistas, agentes locais podem construir e oferecer também pela plataforma. Para além disso, a gente tem o livro. A gente conseguiu construir um livro com a união de diversos pensadores, agentes políticos, agentes públicos, fazedores de cultura, pensadores negros. E, com muita felicidade, o livro acabou de chegar. Então, hoje todo mundo vai sair com um exemplar de graça para casa. Assim como todo o conteúdo... Assim como todo o conteúdo também é disponibilizado gratuitamente. Todos os shapefiles de cada categoria serão disponibilizados gratuitamente. Para além disso, o projeto também prevê uma etapa de aceleração de negócios. Então, atualmente, nós já abrimos uma chamada pública, identificamos empreendedores locais, onde os seus produtos estão ligados à herança africana, e aí esses empreendedores estão passando por uma etapa de consultorias, de inovação, marketing, produto digital, contábil, e ao final 5 receberão, vai ter uma banca, e 5 receberão R$25 mil cada para acelerar o seu negócio. Então tem todas essas entregas, é um projeto grande, robusto, e aí a gente vai fazendo essas entregas. Bom, voltando para a nossa plataforma, é indispensável agradecer, com certeza, a parceria que a gente conseguiu construir através do IPP e também do Imagine Rio, através aqui da pessoa e representante do Felipe Mandarino, da Alida Metcalf, professora Alida Metcalf da Rice University e do Imagine Rio, e também do técnico Bruno, que está aqui visitando a gente. Então, é indispensável fazer esse agradecimento, porque muitos já falaram e olharam a plataforma e falaram: nossa, parece aquele site, nossa, lembra aquele site, como é que é o nome dele? Então, era algo que era meio utópico a gente conseguir um contato com o Imagine Rio, e eles foram super gentis e conseguiram nos auxiliar a construir essa visualização. Bom, o projeto e as 1.268 verbetes, eles foram pesquisados. Vou deixar para você falar, Carla, sobre o processo de FISH, eu acho, do processo de pesquisa, mas a gente focou em 9 categorias. As 9 categorias estão ali, né? E são artes cênicas, artes plásticas, artes visuais, canção popular, imprensa, literatura, religião, patrimônio e sociedade. Então, nessas 9 categorias entram os 1.268 verbetes. E sempre entendendo como esses pontos se relacionam com o território. Então, era necessário de que todo verbete tivesse o descritivo do porquê se relacionava com o território. E aí, quando a gente vai em artes cênicas, que é a primeira categoria, se o Luiz puder voltar para artes cênicas, por favor. Obrigado, Luiz. O meu xará. Em artes cênicas, por exemplo, o primeiro que aparece aqui é Chico Anísio. E aí a gente olha ali o que Chico Anísio tem a ver com Pequena África, né? E aí é porque ele teve um programa humorístico que se chamava Rancho da Praça 11, e através desse programa humorístico também eram retratados personagens e a ambiência urbana vivida na época, ainda que através de humor ou de sátiras. Mas isso tudo vão nos dando vestígios sobre essa fonte inesgotável que é esse território, né? Então, são muitos pontos, e aí, a partir disso também, o levantamento gera um volume de dados que é muito interessante. Então, se a gente for analisar cada categoria e também a questão de como elas constroem centralidades, então, através dessa visualização, a gente já consegue entender e visualizar muito bem como que vão se construindo essas centralidades históricas, ou também quais bairros concentram mais pontos da herança africana, e aí entendendo também como que se dão esses vazios através do tempo.
mas entendendo e partindo do princípio também de que o contexto do território é um tecido poroso. Esse é um conceito trazido na concepção do projeto, era um conceito que eu não conhecia, que é o de cidade porosa, que é trazido pelo Bruno Carvalho, e ele fala o seguinte, de que o tecido urbano ele faz uma comparação com um pergaminho, que muitas vezes na Idade Média era escrito, reescrito, apagado, escrito de novo, apagado, e aí de como também o tecido urbano, através, ele faz análise do Rio de Janeiro, como que o Rio de Janeiro, através das intervenções que começam desde o surgimento do Cais do Valongo, construção da Presidente Vargas, Bota Baixa de Pereira Passos, e até também os tempos atuais de Porto Maravilha, como que essas transformações vão também gerando apagamentos, descobrimentos, apagamentos e descobrimentos, mas como a gente entender essa parte da história que, como eu falei ontem também, muitas vezes a diáspora nos tira. Então, também vencendo os desafios teóricos, metodológicos e práticos da pesquisa, uma fonte de investigação também foram personagens literários, manchetes de jornal, os arquivos que a gente consultou e também registros policiais, principalmente. Ainda assim, avançando bastante na pesquisa, nas categorias, né? E aí a gente entende que cada verbete ele foi incluído com 3 índices temáticos, cada verbete tem 3 temas associados, e também 3 toponímias associadas, e também fontes de imagem, fontes de pesquisa. Todo o material consultado pelos pesquisadores foi criado um repositório de obras de referência sobre a Pequena África, assim como também os arquivos consultados. Então, como que isso se comporta através do tempo? Porém, é importante entender que esse volume de 1.268 verbetes nos dá valiosas informações. Uma delas é entender o comportamento dos temas. Então, por exemplo, nas artes cênicas, a gente tem quais temas, palavras aparecem mais vezes. E aí aparece samba e carnaval. E assim como aparece em bairro também, que na categoria artes cênicas, o bairro que foi mais pesquisado é o centro. A partir dessa junção de cada categoria, a gente vai conseguindo entender esse comportamento tanto da cultura histórica, social, que aconteceu e continua acontecendo na Pequena África. Como vencer esses tempos de apagamento? Então, também, até mesmo os vazios deixados e encontrados nos registros revelaram algo. Porque, por exemplo, a gente teve a etapa de levantamento de pesquisa, a gente fez a entrega, então passou pelos pesquisadores, passou pela coordenação de pesquisa, pela supervisão da Carla, mas quando a gente foi ainda inserir os pontos na plataforma, o João, que é o nosso desenvolvedor do site, está ali, ele retornou e falou, olha, tem tantos verbetes que não tem imagem. E aí eu fui ainda, eu e a Pamela, a gente foi ainda olhar todos os verbetes, pesquisar, porque como assim passaram por 2 etapas, vieram sem imagens. A gente encontrou algumas, mas no final a gente entendeu também que as principais imagens que a gente não encontrava eram do século XIX, ali de 1820 até 1880. Sobretudo, é o século que vai resultar na abolição da escravatura, mas também é o século que tem as intervenções urbanas e muita repressão policial. É o século também que ocorre parte da chegada da diáspora baiana. Então, até mesmo esses vazios, esses gaps que a gente foi encontrando, revelam informações sobre esse território. Então, hoje a gente está com muito orgulho, mais uma vez, realmente agradecendo ao Imagine Rio, ao IPP, pela possibilidade de fazer essa entrega com esse volume também. E a gente acredita que essa seja uma fonte importante
para a educação no território, de enfrentamento a esse apagamento histórico e cultural. Vou deixar vocês falarem um pouco também. Então, a partir disso que o Luiz citou, né, acabou que eu não me apresentei, meu nome é Anthony, né? Sou gestor público, mestrando em planejamento urbano e regional pelo IPUR na UFRJ. Eu acho que o que é importante, que o Luiz frisou um pouco, né, a respeito disso, é a dificuldade também, né? Importante dizer que esse trabalho ele foi realizado em pouco tempo, né? A gente teve 2 meses, né? Vamos lá, né? 2 meses para poder fazer o levantamento dessas informações, né? E aqui a gente vê tudo bonitinho no mapa, né? Tudo já referenciado, porém a gente fez a parte da pesquisa, do levantamento e tudo mais. A gente está trabalhando com um território onde a temática negra, né, ela está ali presente. A gente sabe a dificuldade de se achar, né, informações relacionadas, né, a essa temática em si. Então, 2 meses para poder fazer um trabalho com essa magnitude realmente foi desafiador, né, Ana? Tipo, foi bem desafiador. A gente se dedicou, se debruçou bastante aí em cima. Conseguimos muitas informações, né? Por exemplo, eu, além, né, de ter a parte acadêmica, estar inserido na universidade, eu sou músico, sou sambista. Então, eu acho que também teve muito uma relação de proximidade com as nossas pesquisas pessoais, né? Então, no meu caso, eu como sambista, teve um momento que eu me debrucei sobre os artistas, né, os músicos que frequentavam a Praça 11. Então, na década de 40, né, do século passado, com a destruição ali, né, da Praça 11 para o surgimento da Presidente Vargas, né, a gente teve uma gama de artistas, né, como o grande Otelo, Erivelton Martins, né, enfim, Mauro de Almeida, enfim, outros caras que foram muito importantes para essa região, para poder difundir o samba. E eles citavam, né, frequentemente suas canções à Praça 11, porque a Praça 11 era esse símbolo de resistência, né, lugar onde a gente tinha os desfiles, né, dos ranchos, a casa de Chaciata, na Visconde de Itaúna, né? Então, ali era um lugar de representatividade para essa galera. Então, a partir disso, pesquisando essa parte musical, que foi o que eu me aproximei, teve um momento, né, da pesquisa que agora a gente vai tentar se aproximar de algumas outras temáticas, né? Porque também houve um esgotamento, né? O esgotamento na questão do acesso. Não que não tivesse isso para a gente poder outros caminhos para poder seguir, mas as próprias dificuldades mesmo do acesso, né? Que impossibilitaram da gente seguir. Mas eu acho que é um grande sucesso, de fato, ter mais de 1000 verbetes, né? Então, só parabenizar mesmo o projeto e dizer que foi um grande privilégio estar fazendo parte disso aí. E você, Ana? Bom, primeiro, né, falar que eu, Anthony, mas também Vitória, né? Verdade, Vitória, importante lembrar. Thaís. Esqueci o nome do sobrenome dela. Enfim. Thaís Matos, Vitória Gouveia. Isso, obrigada. Também fizeram. O Eduardo também fizeram parte, né, desse trabalho como pesquisadores. Então, foi uma equipe que foi montada e pensada também que fizesse parte do território ou pesquisasse sobre o território, né? Não tivesse só a par ou querendo contribuir como pesquisadores, mas que suas pesquisas fossem vinculadas com o território, né? Então, acho que também isso foi um ganho, porque, além de ter sido, né, a gente está falando das dificuldades, mas também falar sobre o processo de como a gente já trabalhava com o território, a gente teve ainda mais vontade e garra para poder conseguir continuar com a pesquisa, né? Bom, eu sou historiadora, então foi um processo interessante poder analisar, né, o território. Eu faço mestrado no IPUR, meu laboratório, né, o núcleo de pesquisa que eu faço parte do IPUR é o Negran, que também já tem uma parte, né, um eixo de pesquisa que debruça sobre esse território. Então, assim, foi um processo interessante por já, né, ter contato e leituras sobre. E aí é muito bom ver o resultado, no sentido que a gente está pensando a Pequena África, como teve os debates hoje com o Renato, Emerson, que mostrou que a gente tem que pensar para além
desse porto, né? Então, pensar a Pequena África para além do porto, e acho que o projeto mostra isso, né? Para além de todos os ganhos, obviamente, que trazem o complexo escravistas, né? Que é o Valongo, né? A Pedra do Sal, mas também pensar essas dimensões do protagonismo negro para além também do processo escravista, né? Do pós-abolição, né, como a gente tem um processo dos sambistas, mas não só os sambistas, a construção também de outras narrativas que a gente pode ver a partir, por exemplo, do carnaval, do samba, mas também das mulheres, né? A gente tem um processo de mapear também São Carlos, por exemplo, não só o pensamento pós-abolição, mas também pensar atual, né? As contribuições atuais, o movimento que se tem ainda no território, mostrando que esse território não é um espaço vazio. Enfim, eu acho que esse desafio foi grande, foi um processo de pesquisa assim, muito com uma carga muito grande, mas que dá um resultado que a gente pode ver aqui muito interessante. E, claro, eu acho que também faz parte de um processo educacional, né? É uma plataforma para a gente também ampliar, não só partindo como só um resultado, né? Pensar para além da educação, de valorização, de ressignificação dos espaços. E até mesmo, desculpa estar me alongando, mas quando a gente para pensar esses apagamentos, né, essas transformações, a gente consegue também pensar não só no processo... a gente pensa no processo que foi para esses grupos que foram afetados. Então, por exemplo, tem verbetes aí falando da Constituição da Presidente Vargas, fazendo esse meio termo de entender que, além de ter sido um processo de abertura, de melhorias, mas também houve processos de deslocamento, de segregações, né? Então, os verbetes eles vão caminhando para isso, para contar um tipo de história, além de qual personagem, também os processos históricos da cidade. Eu acho que também é interessante pensar isso. Enfim, eu acho que agrega, né, contribui, né, para e auxilia também, eu acho, né, pensando no processo de um dos embates e luta, talvez, para a reivindicação do território para além dos pontos já mapeados, enfim. Enfim, é só isso mesmo que eu queria falar. Então. Só um complemento assim, à fala da Ana, que de fato, ela tocou num ponto que acho que todo mundo que pesquisou, né, que estava nessa pesquisa em si, pensou. Né? Obviamente, as pessoas elas têm uma passagem, né? Elas vão passar, enfim. Mas, por exemplo, falando de patrimônio, né? Até a partir do que você falou, vindo para a minha pesquisa, né? E um pouco daquilo que o Renato falou também, né? Não tem como, inclusive, falar sobre isso aqui sem citar, né, o Renato, o Negran, enfim, porque foi através do Negran, né, que a gente chegou aqui. Isso é importante também trazer, né? Se não fosse o Negran, talvez eu não estaria aqui participando da pesquisa. Então, de fato, é você olhar para o passado e se questionar, né? Olhar para o presente, na verdade, e se questionar. Por que isso não está mais aqui? Né? Como eu falei, as pessoas elas passam, mas existe o patrimônio, né? Material e imaterial, né? Então traz esse questionamento. Eu acho que são os tipos de reflexões também que surgem. E uma outra coisa, só para poder fechar a fala, que é uma coisa que o Luiz falou também, que é importante e também tem a ver com a pergunta que rolou lá no debate da mesa do Renato, né? A utilização disso como repertório. Quando eu falei para ele sobre o repertório, né, de luta, né, do movimento negro, dos movimentos sociais presentes em Pequena África, a população poder utilizar disso como ferramenta também para poder reivindicar esse território, para poder estar ali, né, cobrando as autoridades. Então, é uma relação, né, a prefeitura junto com o circo, promovendo, né, essa plataforma, e a utilização da população reivindicando esse território. Então, acho que também é uma coisa a se pensar, né? É um legado, de fato, para a gente poder estar reivindicando e utilizando como ferramenta, né, juntamente com a população. É isso aí.
Bom, gente, eu sou Carla Lopes, eu sou profissional de referência do Arquivo Nacional, trabalhei lá há mais de 32 anos, sou professora da CEDUC, motivo pelo qual não estive aqui ontem, porque nós estávamos num seminário de educação antirracista, num programa inusitado que está sendo implementado lá, e trabalhar nesse projeto, quando o Júnior Perim me convidou, eu falei, é desafiador. Primeiro que trabalhar com a memória e o patrimônio negro dessa cidade, que cada vez mais a gente tem dificuldades de ter fomentos para manter. E a segunda questão que eu quero colocar é essa frase da Nilma, que diz que o movimento negro tem um importante papel educador por produzir saberes emancipatórios e também por sistematizar conhecimentos concernentes à questão racial do Brasil. Ou seja, nosso trabalho hoje, eu vou ter que levantar porque eu sou professora, não tem jeito, não tem jeito, falar desse trabalho como potência educacional para a sociedade e para as escolas públicas e privadas, e para os sujeitos que moram nessa cidade no todo, não somente nesse campo amplo que a gente trabalhou com o conceito geográfico de Pequena África, muito além do que comumente se diz, né? Que é Gamboa, Saúde, Santo Cristo. A gente fez muito mais do que isso. E as pessoas com as quais eu lido falavam assim, a Pequena África não é só aquele pedacinho lá? Eu falei, não, querida, é muito mais. Você vai conhecer na plataforma. Então, é uma plataforma que traz para a sociedade um olhar e se ver o protagonismo negro. A gente não se prendeu somente àquele pedaço geográfico, mas as relações com aquele espaço geográfico, seja em música, cinema, em personalidades, em instituições, e aquela filosofia africana que é de agregar. Né? A filosofia africana ela fala de agregar. E aqui a gente está trazendo ciganos, judeus, todos que estão nesse espaço e que foi-nos possível realizar. Ela é dinâmica, porque ela não vai se findar, ela não é estática. E eu, quando fiz a sistematização, eu busquei pensar o seguinte, já estou vendo o território inventivo de Madureira, a minha área, onde eu moro. Falei, a gente vai poder ter várias outras plataformas, vários outros territórios inventivos que você falou, Renato, das diferentes urbanidades negras nesse estado. E o Rufino colocou a Zona Oeste, a Zona Norte. Então, esse trabalho, eu vejo ele, eu sinto ele como um pontapé inicial para o muito que ainda vai ser feito, porque eu acredito. Eu queria só mostrar aqui essa parte. Dá para subir aqui um pouquinho? Luiz, o Xará, para a gente ver o seguinte, essa plataforma ela foi concebida como um documento de arquivo, porque uma plataforma, um banco de dados, é um conjunto documental. Hoje, quando você tem lá o código de referência, ou seja, o código de referência ele agrupa todas as informações que foram feitas sobre este lugar, sobre esse item, que eu estou chamando de item documental. Tá? Então, quando eu tenho o Chico Anísio, quando eu vejo esse código de referência, eu tenho ali a fotografia, a bibliografia que eles buscaram, se embasaram para criar essa descrição arquivística. Por que é uma descrição arquivística? Porque ela está por níveis. Eu tenho o código de referência, eu tenho a descrição, eu tenho a indexação temática, eu tenho a indexação toponímica. Então, este documento, a plataforma, o que a gente está entregando hoje para a prefeitura e para nós, sociedade, é um documento arquivístico controlado, um documento arquivístico que é dinâmico e que vai ser acrescentado, né, por vários que estão aqui. Espero eu que ela seja... Ah, subiu! Então, eu tenho a indexação, eu tenho a categoria religiosidade, eu tenho o código de referência, eu tenho a descrição arquivística, eu tenho as fontes, porque ninguém tirou do nada. Fomos buscar, fomos legitimar o que estávamos escrevendo. Temos o tema, temos o bairro, temos a região. Então, esses indexadores, ou seja, hoje a plataforma pode dar vários relatórios para a gente. Relatórios sobre bairro, tema, e a gente vai vendo as vacâncias. Eu me lembro que o Luiz falava assim, tem que ter imagem. E eu falava assim, mas não tem.
Não tem. É o apagamento. É a falta de prioridade para a nossa história. A nossa formação societária não foi composta com os negros. Por isso não tem. Eles foram para... Aí, Luiz, nós vamos pesquisar nos arquivos. Falei, não vai dar certo. Pouco tempo. Não dá pesquisar com fonte primária, gente. Dá muito trabalho, né, professora Fernanda? Mas vamos, Luiz, vamos. Como é que foram? Como é que foi o dia? Fantástico, luto, meu Deus, essa letra que eu não entendo, meu pai, onde é que eu tô? E aí não dá para fazer em 2 dias, não dá para fazer uma semana, mas tem muito para fazer. E o Arquivo Público da cidade do Rio de Janeiro foi um parceirão, foi um super parceiro que nós tivemos. Então eu quero dizer aqui que essa obra é uma obra arquivística, ela é uma obra social, porque você vai ter aí todas as manifestações culturais recentes, e o Antony foi o cabeça disso, eu tenho que reconhecer. A gente só tem esse trabalho porque a faculdade tem negros. Porque tem laboratórios como o do professor Renato, que é um professor universitário. Porque temos cotas. Porque senão a gente teria um outro território inventivo. Primeiro que nem seria inventivo, né? Seria outro nome. Ele seria eurocêntrico, né? Mas hoje a gente tem cotas, então é um movimento negro que sistematizou, é um movimento negro que lutou, são pessoas como Abdias, Maria Beatriz Nascimento, e eles estão lá também na plataforma. E a gente tem muito mais. Eu não gostaria que a gente entregasse algo que ficasse parado, mas que vocês se apropriassem, levem para as escolas. Já baixei o aplicativo para levar para a SEDUC. O pessoal da SEDUC está louco para mexer na plataforma. Vamos divulgar. Ela é dinâmica, ela é feita por cada um. Eu espero que um dia ela possa ser colaborativa. Como é a Wikipédia, né? Você chega lá, e eu espero que a gente chegue nesse nível, porque é o que a gente tem para o futuro, a colaboração. Sermos colaborativos. E é a filosofia africana. Eu sou porque nós somos. Né? Então, essa plataforma está sendo entregue com muito sangue, suor, lágrimas, mas com muita alegria. Prazer, Luiz, trabalhar com você foi ótimo, com toda a equipe do Circo Crescer e Viver. Agradeço muito o Juno Perim. Ele falou, você vai pegar esse trabalho? Eu falei, vou pegar sim. Porque ele é desafiador, ele é necessário, e ele é uma potência social, política, econômica e, principal para mim, educativa. E também, memória. A gente precisa guardar as nossas memórias. A gente precisa divulgar. A memória negra está se esvaindo, não tem financiamento, não tem verba. Agora, a Ana Flávia Magalhães está aqui no Arquivo Nacional, nosso parceiro, aqui do lado, fazendo um trabalho excelente com os arquivos comunitários. Por quê? Para resgatar essas memórias do nosso povo. Não posso também deixar de agradecer esse garoto aqui lindo, que é o Gustavo Dias, que foi meu assistente de pesquisa durante esse período, porque, como o tempo era curto, eu precisei também ter um outro braço, e que muito contribuiu. No mais, gente, tecnicamente, está tudo no nosso arquivo, que está aí nesse livro que vocês vão receber hoje. Muito obrigada a todos vocês. Divulguem, divulguem e divulguem. Obrigada. Muito obrigado, Carla. Obrigado de verdade. Realmente esse já é um momento de agradecer. A gente já está encerrando. Contar só algumas curiosidades rápidas. Primeiro foi um momento da pesquisa. Um dia a gente descobriu que a gente ia fazer um roteiro de igrejas. E aí a Pamela, ela falou assim, olha, tomara que não passe na igreja que eu já desmaiei uma vez porque eu passo mal. E aquela era a primeira. E eu falei assim, Pamela, eu não tenho essas coisas de ficar desmaiando em igreja, não. Eu entro e saio sem ser atingido, porque eram aquelas igrejas de velários. E aí a gente entrou nessa primeira que a Pamela já tinha desmaiado, ela ficou na porta assim um tempo, e eu, não, vamos embora. Primeira igreja, primeiro velário. Aí aquele momento que você passa no velário, sua energia está 100%, você já sente 99%. Mas eu segui firme. A gente foi para a segunda igreja, outro velário. Vamos lá, sem problemas. Que são aquelas igrejas das Irmandades Negras que a gente fez um circuito.
para fazer também a pesquisa. Fomos na terceira igreja, outro velário. Quando chegou na quarta igreja, que era o quarto velário, eu já falei assim, misericórdia, Jesus, eu já estava sem força, meio-dia. Eu estava assim, não, vamos embora. Então, realmente foi essa turma que foi no arquivo, que foi nas igrejas, que foi atrás de imagem, que foi buscar livro, que foi na internet, né? E para além de outra curiosidade que eu ia falar também, do que a gente falou hoje, após a palestra do Renato Emerson, que para as esculturas 3D, a gente teve que acessar os familiares de algumas personalidades, como Luiz Melodia, Gonzaguinha, Beth Carvalho, Mercedes Batista, o Grande Otelo a gente tentou também, porque são pessoas que ainda têm direitos autorais, então eles tinham que ceder gratuitamente para a gente poder fazer uma escultura 3D. E aí eu fui conversando com cada um, chegou a vez de conversar com a Jane Melodia, viúva do Luiz Melodia, uma senhora incrível, fofa, fiz uma videochamada com ela, ela parecia uma mãe assim de longe, com muito amor, e a gente conversou, e ela cedeu, ela aceitou, ela entendeu o projeto, e aí, antes de encerrar a reunião, ela me vira e fala assim, agora deixa eu te fazer uma pergunta, Luiz Paulo, você é arquiteto e urbanista, e esses apartamentos do Porto Maravilha? Porque eu estou querendo comprar um, o que você acha? Aí eu já tipo assim, olha, eu acho interessante, Jane. Obrigado. Então, assim, foi um caminho muito valioso. Hoje eu realmente falei com o Renier, que é o nosso diretor de projeto, falei também com o Júnior Perim, que é o presidente do circo, porque há alguns meses atrás eu estava em Cabo Frio, eu vim fazer uma entrevista para coordenador e no final eu falei, preciso de uma oportunidade também para vir para cá e tocar esse projeto, e eles acreditaram em mim. Eu quero dizer, vou encerrar, eu quero dizer que, de fato, eu vim com uma bagagem já um pouco sobre Pequena África, porque eu sou pesquisador associado ao GPDU, que também tem a parceria com o Negran, da UFRJ, mas coordenado pela professora Fernanda Sanches, que também está aqui. Muito obrigado, professora, pela sua presença, pelos seus ensinos, pela sua gentileza. E dizer também, só fazer um agradecimento especial, para além de todo mundo da produção, comunicação, ao circo, que muitas pessoas me veem aqui e me olham até como se eu soubesse tudo disso, né? E eu falei uma coisa que, de fato, eu tinha uma pequena bagagem só de pesquisa sobre Pequena África, mas eu quero dizer que a segunda pessoa, ou tanto quanto eu, ou que sabe ainda mais do que eu, é realmente a Pamela. Então eu quero muito agradecer a ela, porque, de fato, ela leu esses verbetes muitas mais vezes até do que eu, de tanto revisar, então ela também é uma pessoa, olhem assim para ela também, sobre a Pequena África. É ela que vinha assim, Luiz, eu descobri que o Heitor dos Prazeres é o compositor de uma música que eu canto no samba há muito tempo. Então, muito obrigado, Pamela, também pela sua companhia. A gente vai realmente precisar encerrar aqui para não prolongar e atrasar a conferência do nosso convidado Agostinho. Eu quero mais uma vez agradecer especialmente a cada um de vocês, agradecer especialmente também ao IPP, ao Imagine Rio. Realmente, sem vocês, a gente não teria conseguido esse resultado tão incrível. Muito obrigado. E vou deixar vocês encerrarem esse dia conosco. Agradeço a presença dos 2 dias, de cada um que veio ouvir, compartilhar, construir esse momento. Tudo estará disponibilizado no canal do YouTube, todos esses vídeos que foram gravados, todas as palestras para vocês, todos os materiais. Então, alguém quer falar mais alguma coisa, não? Então, eu acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez, gente. Obrigado de verdade.